Aí pessoal, vamos dar mais uma avançadinha na matéria. Usamos a primeira aula para fazer exercícios em revisão e agora vamos dar uma avançadinha de leve na matéria. Aparelhos que nos ajudam a fazer medidas em circuitos elétricos, que eu intitulei toscamente de instrumentos de medidas elétricas. Vai variar esse nome dependendo do livro que tu usa. Não estou preocupado, né, em tu adivinha que o cara mede, né? Eu suponho que a maioria já consiga se virar, né? Amperímetro mede ampere, mede corrente elétrica. Voltímetro mede volts, TDP, tensão. Galvanômetro não precisa saber, já vou te explicar o que é. Multímetro, ele tem multifunções. Tu gira um botãozinho, ele é voltímetro. Gira um botãozinho, ele é amperímetro. Ohmímetro, mede ohm, medidor de resistência elétrica. O que eu gostaria é que tu soubesse como é que se faz a ligação desse aparelho no circuito elétrico e que característica este aparelho deve ter para não influenciar o circuito no qual ele será conectado. Então acompanhe comigo. Vamos pegar um circuito elétrico dos mais bobos que podem existir. Um resistor conectado a uma fonte de tensão. Tem uma tensão U atuando no resistor R e que gera uma corrente I. Eu quero saber qual é a corrente que flui pelo circuito. Vou te dar duas opções para conectar o amperímetro. Opção 1 e opção 2. Qual dessas opções, intuitivamente, tu acha que faz sentido para medir o I que passa pelo circuito? É verdade. Esse I chega por aqui, passaria por esse equipamento que teria a chance de medir, né? E continuaria. Quando a corrente elétrica chegar nesse nó, parte dela fluiria por cima, parte dela iria por baixo. Portanto, a corrente que flui pelo aparelho 1 não é necessariamente a corrente que flui pelo circuito. Então, tu vê, usando um pouco de intuição, tu tens que perceber que para que o aparelho meça a corrente elétrica tem que atravessar por ele, tem que passar por ele. E a conexão que a corrente elétrica se mantém igual é a conexão em série. Então, tu sempre vai fazer uma ligação em série. Amperímetros são sempre conectados em série. Mas eu te pergunto, se esse amperímetro tiver resistência alta, quando eu colocar ele no circuito, ele não vai alterar o circuito? Antes não tinha lá um amperímetro, tinha um pedacinho de fio ali. Aí eu fui lá, cortei o fio e instalei um amperímetro. Qual deve ser a característica desse amperímetro para que ele não sofra, para que ele não altere o circuito? Ele deve ter resistência alta ou baixa? Baixa. Idealmente a resistência interna deveria ser nula. Amperímetro ideal. Se o amperímetro é ideal, é perfeito, a resistência interna dele deve ser nula. Na prática, os amperímetros apresentam baixa resistência. Um amperímetro convencional possui baixa resistência elétrica. É conectado em série e possui resistência elétrica nula, idealmente falando. Pensando no voltímetro, vou te dar três opções para conectar o voltímetro. Opção 1, opção 2, opção 3. Se eu quiser calcular a DTP que está atuando nesse resistor R, como tu acha que eu devo conectar o voltímetro? Posição 1, 2 ou 3? Quando a gente diz que tem uma certa tensão atuando no resistor, eu sempre faço uma marquinha de um lado para o outro, né? E digo lá, tem 10 volts. Quando eu faço isso, eu estou te dizendo que a DTP, os volts que eu estou medindo, é de um polo para o outro polo. Será que esse equipamento instalado na posição 2 consegue medir o que está acontecendo do ponto X para o ponto Y? Não, né? Ele só está conectado no ponto X. Será que esse aparelho 3 consegue medir o que está acontecendo do Y para o X? Também não, ele só está conectado no ponto Y. Se eu quiser medir uma tensão entre dois pontos de um circuito, eu tenho que conectar o aparelho entre aqueles dois pontos. Ou seja, o voltímetro é sempre conectado em paralelo. Ligação em
chegar nesse nó, nessa conexão entre esses dois condutores, tu concorda que ela vai preferir passar pela resistência baixa do que passar pela resistência alta? Ou seja, se o meu voltímetro tiver resistência baixa, ele acaba desviando a corrente elétrica do aparelho que eu quero medir, e ele acaba alterando o circuito elétrico. Para que o voltímetro não altere o circuito elétrico, idealmente falando, o voltímetro ideal tem que ter resistência muito alta, na prática, infinita. O voltímetro ideal. Na realidade, quando eu compro um voltímetro, ele tem resistência alta, mas não infinita. Não custa fazer um comentário aqui. Se eu quero medir a tensão que está passando, que está atuando num resistor de 10 ohms, está passando uma certa corrente elétrica por esse resistor. Se eu vou lá e instalo em paralelo com ele um voltímetro que tem resistência interna de 0,1 ohm, eu não vou alterar grandemente a corrente elétrica, eu não vou desviar a corrente elétrica. Desculpa, tem resistência alta ou baixa? Alta. Se eu tiver um resistor de 0,1 ohm, eu estou ferrado, porque a maioria da corrente elétrica vai passar por ele e vai deixar de passar pelo cara. Mas se eu tiver uma resistência interna de 1000 ohms, uma resistência interna 100 vezes maior, já é honesto. Claro que quando eu instalar o aparelho, eu vou estar desviando um pouco da corrente, mas vai ser honesta a medida. Agora, se eu quiser medir a tensão sobre um resistor de 500 ohms, será que eu conectar um voltímetro de resistência interna a 1000 ohms vai ser o suficiente? Não, né? Os valores são muito próximos. Aí eu já precisaria de um voltímetro com uma resistência elétrica bem grande, sei lá, 1 milhão de ohms. Aí fechou. Resumindo, se te perguntarem qual é a característica de um voltímetro ideal, responde resistência infinita. Mas de um voltímetro real, a resistência é alta. Alta comparado com o aparelho ao qual ele vai ser conectado. Amperímetros medem corrente elétrica, o próprio nome diz isso. Para poder medir a corrente elétrica tem que passar pelo aparelho. Isso acontece na ligação em série. Para que o aparelho seja instalado sem alterar o circuito, a resistência dele tem que ser virtualmente nula. Na prática, muito baixa. Voltímetro mede volts. Uma DDP é sempre entre dois pontos. O aparelho vai ter que ter conectado a esses dois pontos, por isso que a ligação dele é sempre em paralelo. Se eu conecto um voltímetro em paralelo e ele tem resistência baixa, ele desviaria a corrente. Para que ele não faça isso, a resistência dele tem que ser alta. Idealmente falando, infinita. Se tu tem essa noção de como é que um amperímetro é instalado em um circuito elétrico, em série, se tu tem a noção de que um voltímetro é instalado sobre o cara que ele quer medir a tensão, em paralelo, se tu sabe das características que eles devem ter para não influenciar no circuito quando forem conectados a ele, tu vai matar grande parte das questões que perguntam alguma coisa sobre instrumentos de medidas elétricas. Além disso, não custa saber que o galvanômetro é um amperímetro de grande precisão. Amperímetro de precisão. Um amperímetro preciso. Poderíamos também dizer que é um amperímetro sensível. Ele chora, professor? Não, querido, ele mede com grande sensibilidade. Sensível. Galvanômetro, ele mede microampere, ele mede a milionésima parte do ampere. Um amperímetro convencional mede até miliampere, até a milésima parte de um ampere. Agora o galvanômetro mede a milionésima parte, microampere, ele é altamente sensível. Multímetro, o nome diz, ele pode ser tudo. Ele pode ser amperímetro, ele pode ser voltímetro, ele pode ser ohmímetro. Ele tem multifunções. Geralmente é uma
Antigamente era um aparelho caro, com a China, né, entrando na brincadeira. Hoje por 10 pila tu compra um em qualquer loja de eletrônica e pode se divertir em casa. Por incrível que pareça, comprar um aparelhinho desse e começar a tentar medir as coisas em casa, não na tomada de casa, porque não dá problema, né? Desmonta o carrinho do filho, do irmão mais novo ali, e começa a mexer no carrinho ali, tu vai aprender muita coisa interessante. Ohmímetro é o aparelho que mede resistência elétrica. Então, ohmímetro, o nome de estudo. Agora tu vê, né, na prática, a maioria desses aparelhos é disfarçada por um único componente capaz de fazer uma única medida. E aí a gente acaba usando, por exemplo, um amperímetro para transformar em voltímetro ou vice-versa. A ponte de Wheatstone é um circuitinho clássico de estar conectado a questões que envolvem conhecimentos de instrumentos elétricos. O desenho da ponte de Wheatstone é feio. Geralmente a gurizada fica um pouco assustada quando desenha a ponte de Wheatstone, mas confia em mim, cara, é bem simples a parte básica de ponte de Wheatstone. Eu vou te mostrar qual é a dica importante ali na ponte de Wheatstone. Então, primeiro, ó, só de a gente ver o desenho da ponte de Wheatstone é marcante, porque não é um desenho que a gente vê sempre. E ela é desenhada desse jeito, não é para ferrar, galera, é para facilitar o reconhecimento dela. Então imagine vocês que eu tenho 4 resistores. 3 deles eu conheço. Ou vamos pensar assim, 3 deles eu conheço, só que um deles tem resistência elétrica variável. Quer dizer que eu posso mexer um botãozinho nele e aumentar ou diminuir a resistência elétrica dele. Vou chamar esse resistor de resistência variável de resistor 4. Só que eu queria descobrir qual é o valor da resistência do resistor 3. Eu não conheço a resistência do resistor 3. Para que a ponte de Wheatstone fique caracterizada, é fundamental eu pegar um galvanômetro e conectar, ó, desse ponto até esse ponto aqui, galvanômetro. O que é mesmo um galvanômetro? É um amperímetro sensível, de grande precisão. Um amperímetro que mede com grande precisão. Cara, se tiver passando corrente por esse galvanômetro, esquece que é só na próxima aula que eu vou te ensinar, ou de repente na nossa continuação da aula. Mas a gente diz que uma ponte de Wheatstone está em equilíbrio quando a corrente que percorre o galvanômetro é nula. Então, ponte em equilíbrio. Quando a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, a corrente que percorre o galvanômetro é zero. Quando isso acontece, pensem comigo. Se eu te garanto que não está passando corrente nenhuma por esse galvanômetro, tu aceita que toda a corrente que percorre o resistor 1 também vai percorrer o resistor 2? Já que a corrente não vai poder descer pelo galvanômetro? Se chega uma certa corrente aqui, que eu vou chamar de I3, se no galvanômetro não sobe
nesse ponto aqui, quando a corrente elétrica fluiu daqui para cá ou daqui para cá, para que a corrente elétrica não flua nem para cima nem para baixo, a queda de tensão que eu vou experimentar no resistor 1 vai ter que ser proporcional à queda de tensão que eu vou perceber no resistor 3. Ou ainda melhor, o U1 mais o U2, a tensão nesse cara mais a tensão nesse, tem que ser igual à tensão nesse, U3 mais U4. Claro, né, daqui para cá esses caras estão em paralelo. Se daqui para cá tem 100 volts, isso mais isso tem que dar 100 volts, e isso mais isso tem que dar 100 volts. O que é o U1? R1 vezes I1. O que é o U2? R2 vezes I1. O que é o U3? R3 vezes I3. E o que é o U4? R4 vezes I4. Não é o que eu queria. I3, né? Mas não é o que eu queria. Não vou conseguir provar o que eu te quero dessa maneira. Não é o que eu quero. É verdade o que eu escrevi. Tudo que eu escrevi ali é honestíssimo, tá, gente? R1 mais R2 vezes o I1 tem que ser igual ao R3 mais o R4 vezes o I3. Isso aqui é absolutamente verdadeiro, mas inútil para o que eu queria te provar. O que eu queria te provar não é isso. Vamos tentar de uma forma diferente. Como eu disse a vocês, a queda de tensão experimentada em R1 tem que ser proporcional à queda de tensão experimentada em R3. Portanto, eu poderia dizer que U1 dividido por U3 é igual a U2 dividido por U4. A queda de tensão nesse resistor dividido pela queda de tensão nesse tem que ser igual à queda de tensão desse dividido pela queda de tensão deste. Caso contrário, o galvanômetro exigiria corrente elétrica passando para cima e para baixo. Se eu substituir essas equações nessa relação que também é verdadeira, vamos ver se vai funcionar. R1 vezes I1 sobre R3 vezes I3 é igual R2 vezes I2 sobre R4 vezes I3. I1 e I2 são iguais, né? Porque eu chamei de I1. I3 e I4 são iguais, dá para cortar. Fazendo a multiplicação cruzada é o que eu queria te provar. R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Tu não precisa te preocupar com a prova. O que eu quero te dizer é que sempre que tu tiver esse desenho bonito na tua frente, chamado de ponte de Wheatstone, a ponte de Wheatstone vai estar em equilíbrio. E quando a ponte de Wheatstone estiver em equilíbrio, a corrente no galvanômetro é zero. Quando isso acontecer, tu pode escrever que esse resistor multiplicado por esse tem que ser igual a esse resistor multiplicado por aquele. Essa é a continha que a gente faz quando a ponte de Wheatstone está equilibrada. Se tu conhecia esses três valores e desconhecia esse, tu concorda que fazendo aquela continha dá para descobrir o resistor que está faltando? Em laboratório, isso é o que a galera primeiramente vai fazer, seja engenharia elétrica, física, engenharia mecânica. Quando o cara for para o laboratório mexer com o circuito elétrico, o professor vai pedir para vocês montarem na bancada um circuitinho como esse e vai pedir para que vocês calculem um dos resistores que é desconhecido. Só que um dos resistores, além de ser conhecido, ele vai ter um botãozinho para tu girar ele. E à medida que tu gira o botãozinho, altera o valor da resistência dele. Assim tu vai montar a tua ponte de Wheatstone no laboratório e vai ficar olhando para o galvanômetro. O galvanômetro vai estar medindo uma certa corrente elétrica. Tu vai girando o resistor variável até que a ponte fique em equilíbrio. Quando o galvanômetro lê zero, aí tu para de mexer no resistor variável. E aí, se tu conhece o valor dessas três resistências e desconhece uma delas, tu multiplica e acha o valor da
estudados anteriormente. O que eu obtive depois que eu fiz a conta na ponte do Eastman? Vamos supor, esse cara é 10 ohms. Esse resistor que eu fiquei mudando ele terminou em 8 ohms. O resistor 2 eu sei que vale 20 ohms. Aí eu pude calcular o resistor que estava faltando, né? 80 sobre 20 é igual ao resistor desconhecido. Portanto, o resistor desconhecido vai ser de 4 ohms. Qual é o aparelho que mede ohm? É o ohmímetro, né? Então tu vê, na verdade a ponte de Wheatstone era usada para medir geralmente resistência elétrica. É como a gente poderia montar um ohmímetro. Então tu vê, né, cara, figura bizarra chamada ponte de Wheatstone, tem nome feio. Se a ponte estiver em equilíbrio e a tua vai estar, só tem que fazer a multiplicação cruzada. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. E aí tu mata a charada, descobre quem está faltando. Para deixar bem claro como é que o vestibular gosta de cobrar a ponte de Wheatstone, eu vou fazer um caso especial da ponte de Wheatstone, que é conhecido como ponte de fio. Vou fazer um exemplo. Ponte de fio. Olha qual é a ideia. Fosse para o laboratório, montasse na bancada lá o circuitinho clássico que lembra a ponte de Wheatstone. Um dos teus resistores tem que ser variável. Como falta recursos às vezes nas universidades, como por exemplo na Universidade Federal de Santa Catarina, eles usam um pedaço de fio como resistor. Então isso aqui é um pedaço de fio e tem uma régua, cara. Os caras colam uma régua do lado do fio. E eles vão lá e avisam, né? Eles avisam. Esse fio aqui tem 30 centímetros e apresenta resistência total de 100 ohms. Nós colocamos aqui no meio da ponte o nosso querido galvanômetro e alimentamos a ponte de Wheatstone com uma certa tensão, não importa quantos volts aqui no começo da brincadeira. Nós conhecemos o resistor 1, que mede 20 ohms dessa vez. Conhecemos esse resistor que agora eu vou chamar de 2, porque isso não vai interferir em nada, 30 ohms. Só que eu não conheço aquele resistor 3 ou 4, não importa o nome dele. Depois que eu montei esse circuito no laboratório, eu fico deslizando esse contato aqui no meu fiozinho, por isso que é chamado de ponte de fio, porque é um fio esticado aqui que representa o resistor. Aí eu vou lá e vejo que na régua está marcando 25 centímetros quando ocorreu o equilíbrio. Me ajudem, como que eu vou calcular a resistência do resistor 4? Foi dado resistência 1, a resistência 2. Essa resistência variável não foi dada, mas no enunciado ele diz que ela tem um comprimento de 30 centímetros e que com esses 30 centímetros ela tem 100 ohms. Eu fiquei olhando para o meu galvanômetro e mexendo na minha ponte de fio ali. Até que, quando eu mexi o cursor na posição 25 centímetros da régua, quer dizer que essa distância aqui é 25 centímetros, o galvanômetro indicava corrente zero. A ponte está em equilíbrio. Como eu procedo para calcular a corrente do resistor, o valor da resistência do resistor 4? Me ajudem, por favor. Alguém arrisca? Vocês aceitam que se a ponte está em equilíbrio, eu posso fazer essa multiplicação cruzada aqui, né? Vamos chamar esse resistor de resistor 3. R1 vezes o R3 é igual ao R2 vezes o R4. O R1 eu já conheço, 20. O R3 eu sei quanto vale. Como é que eu descubro quanto que ele vale? Se 30 centímetros dá 100 ohms, 25 centímetros dá X, uma regrinha de 3. 30x igual a 25 vezes 100. X é igual a 25 vezes 100 sobre 30. Divide por
Então vai dar 500 sobre 6 ohms. Dá para melhorar, né? 250 terços. Eu não dividiria, que daria 83,333, ia ficar muito chato de fazer a conta. Achei o valor da resistência elétrica a partir do comprimento do fio, por isso ponte de fio. A resistência 2 era conhecida desde o princípio, 30, e aí eu vou poder calcular o valor da resistência do resistor 4. Está multiplicando, passa dividindo 20 vezes 250 dá 5.000, e o 30 vai ficar dividindo junto com o 3. Resistor 4, 500 nonos. Resistor 4 igual a, se nós fôssemos dividir, né, na física a gente costuma fazer divisão, 7 vezes 5 vezes 9, 5,45, sobrou 5, abaixo 0, dá 5,45, sobra 5, 55,555 ohms. Esse é o caso mais clássico de cobrar em ponto de Whitson no vestibular. Em vez de fornecer 3 dos resistores para não só jogar a fórmula, por escreve, fazer uma multiplicação cruzada aqui, correr com o braço, eles colocam um pedaço de fio, dão a resistência total, só que o equilíbrio da ponte ocorre com um tamanho diferente do tamanho total. Tu faz uma regrinha de 3 para descobrir a resistência daquele pedacinho de fio. E aí termina com a ponte de Whitson. Era um dos detalhes que faltava comentar aí sobre eletrodinâmica. Vimos geradores, vimos receptores, circuitos com geradores e receptores. Não tínhamos comentado ainda a ponte de Wheatstone. Não se apavorem com o desenho feio. Na prática é fazer uma multiplicação cruzada. Ponte está em equilíbrio. Multiplica cruzado os resistores e descobre quem está faltando. Não esquecer, amperímetros são associados em série, voltímetros são associados em paralelo. Amperímetros têm resistência praticamente nula, voltímetros têm resistência muito alta, praticamente infinita. Os outros aparelhos tu tem que saber como que eles, para que eles servem. Sabe uma pegadinha que eu vi esses dias e que tem a ver com outro momento da aula de hoje que vale a pena comentar? Esses dias eu vi um probleminha assim, ó. Considerando que o amperímetro é ideal, determine a corrente que circula pelo circuito. Olha a sacanagem. Olha a sacanagem, meu querido. Nesse caso, quanto vai ser o I que o amperímetro vai ler? Que perigo, cara. Isso é uma sacanagem. Coisa mais satânica em termos de instrumentos de medidas que podem aparecer para ti é essa situação absurda aqui. Um outro exemplo, então. Tá vendo? 2 resistores, eles estão associados como? Em série, né? Daria quanto? Era para dar 12 ohms, né? 12 volts em 12 ohms era para dar uma corrente de 1 ampere, né? Só que o que nós falamos sobre amperímetros? Amperímetros ideais têm resistência nula. Tu concordas que instalar o amperímetro ali é a mesma coisa que fazer um curto-circuito nesse resistor aqui? Esse resistor deixa de existir porque a corrente elétrica passa todo pelo amperímetro, o amperímetro não oferece resistência elétrica. Então, na verdade, quando ocorreu um curto-circuito, conectar o amperímetro em paralelo é, na verdade, fazer um curto-circuito no sujeito. Portanto, ele deixa de existir. Portanto, na hora de fazer o URI, 12 é igual a 6 vezes I, e a corrente elétrica fica 2 amperes. Cuidado! Atenção! Amperímetros ligados em paralelo geram um curto do dispositivo com o qual foi conectado, eliminando o dispositivo do circuito. Atenção! Pode até fazer observação aí se tu quiser. Como o amperímetro tem resistência nula, ao conectá-lo em paralelo é equivalente a fazer um curto.
naquele dispositivo que tu instalou em paralelo com o amperímetro. Logo, ele é abandonado do circuito. Que pegadinha perigosa.